Amados, glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo Todo-Poderoso. Hoje é dia 14 de agosto do ano de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e o que eu tenho para passar aqui agora é uma mensagem muito perigosa para todos nós. Atenção! A mensagem que eu vou passar para os irmãos é muito perigosa. Perigosa por quê? Porque é uma mensagem que pode mandar qualquer um de nós para o inferno. Ana, tô já escandalizado, não ouvi a mensagem, já tô querendo desligar o áudio. Presta atenção. Primeiro escuta o que tem para ser dito aqui. Depois, se você achar que eu tô sem razão, que eu estou errando, deixe nos comentários. Amados, a palavra diz: quem nos separará do amor de Deus? Nada nos separará. A palavra também nos diz que aqueles que o Pai chamou, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. E isso tem feito com que todos nós, sem exceção, temos colocado no nosso coração aquele pensamento: eu vou para o céu. Incondicionalmente, o importante é que eu me arrependi, o importante é que eu estou nos caminhos do Senhor. Agora, a pergunta que eu tenho para um irmão e para a irmã que está aqui me escutando: fora o arrependimento, você realmente está caminhando nos caminhos do Senhor? E agora eu leio com os irmãos Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, que fala da parábola dos talentos. Vamos prestar atenção. Esta é a parábola dos talentos, mas é também uma mensagem de juízo ou de bênção. E veja se você consegue se enquadrar nessa parábola em alguma coisa. Pois será como um homem. Olha só, pois será como um homem. Eu leio só o finalzinho do capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens, que ele diz no versículo 13: vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E continua o nosso Senhor falando com os apóstolos. Pois será o reino dos céus, o dia do Senhor e tudo isso, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Então, um homem muito rico se ausentou do seu país. Antes de ir, ele chamou seus servos, e não fala se é o melhor ou o pior, fala que ele chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, eram 3 servos. Um ganhou 5 talentos, um ganhou 2 talentos e um ganhou um talento. E aqui ele diz que cada um desses servos ganhou segundo a própria capacidade. Presta atenção. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e fez outros 5. O mesmo aconteceu com o que recebeu 2, saiu com os 2 talentos, negociou e ganhou mais 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Cova é onde se coloca o quê? Morto. Prestem atenção. Esse recebeu 1 talentinho só. Pegou esse talento e o enterrou. Prestem atenção. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ok. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes
e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Devolveu o que ganhou. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. E aqui que está a preocupação minha hoje, meus amados. Ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia, quando fala de um local que há choro e ranger de dentes, ela está literalmente se referindo ao inferno. Não tem como rodear. E os 3 eram servos. Para ser servo, tem que dizer que são pessoas que pertencem a Deus, ao Pai. Estão salvas. Agora eu vou contar rapidinho uma história. Eu devia de ter entre 18 e 20 anos de idade. Eu não me lembro qual foi o período preciso. Eu conto de novo, porque se você que está aqui me ouvindo ainda não ouviu todos os vídeos do canal, ou é a primeira vez que está ouvindo, ou se você ouviu, eu vou refrescar a sua memória, porque isso começou a me incomodar muito aqui agora. Eu estou aqui na minha casa, hoje é domingo de tarde, esse negócio começou a me incomodar e eu conheço muitas pessoas, eu conheço muitos irmãos, e eu tenho visto que todos nós estamos na mesma ideia, né? No mesmo ideal. Nós estamos erguendo a nossa cabeça e esperando a nossa redenção que se aproxima. O sinal dos fins dos tempos estão aí e coisas absurdas estão aparecendo uma atrás da outra, não tem como negar, só nega quem realmente não quer ver. Não que não vê, mas que não quer ver, tá vendo e diz que não é. Então, entre 18 e 20 anos, eu estava vindo embora da casa da minha tia, na cidade de Belo Horizonte, no Brasil. E a casa da minha tia é num lote muito grande e tinha uma escada para descer para a rua. Eu tinha que descer aquela escadaria, uma escada de lote, e ali eu saía na rua principal. Quando eu cheguei bem na hora de descer aquela escada, no primeiro degrau, eu ouvi um louvor muito lindo. E eu lembro que eu me parei. Eu parei e eu tinha que andar para sinistra e o louvor vinha da esquerda e o louvor vinha da direita. Então eu parei e falei, gente, que louvor bonito, né? É uma igreja, olha, isso eu nunca escutei aqui. E fiquei com aquela coisa querendo ir, e aqui eu resumo para os irmãos que eu só me lembro de estar dentro desta igreja. Eu não consigo lembrar aqui para os irmãos o período que eu caminhei. Eu fui caminhando num entusiasmo muito grande, mas eu não consigo me lembrar o trecho de eu caminhando. É quase como se eu tivesse sido levada ali de um modo sobrenatural. E eu me encontro na última cadeirinha da igreja, numa garagem, e cheia de cadeira branca, essas cadeiras de bar, né, que a gente vê aí quando tem esses bares aí, onde eles colocam cadeiras de plástico, mesa de plástico, as cadeiras brancas, uma igreja muito simples, pentecostal na época. Nós estamos falando aí de no mínimo uns 12, 13 anos atrás ou mais, é muito tempo mesmo, com relação às mudanças, né, que as igrejas têm sofrido. Eu cheguei, o louvor tão bonito, eu estava no ápice da minha conversão, eu estava ainda no meu primeiro amor e tal, e eu fiquei ali viajando, né, na adoração ao Senhor, e aquele pastor começa a profetizar e entregar a profecia. E eu naquela época, né, estava vivendo o ápice do meu amor com o Senhor, apesar que não, hoje eu estou vivendo o meu amor com o Senhor de modo maduro. Naquela época era mais emoção do que maturidade, eu era muito nova na fé, tomava leite, não conhecia nada das coisas do Senhor. Mas eu tinha um amor muito puro no meu coração, eu tinha acabado de me converter, enfim. Ele começa a entregar profecia daqui, dali, e eu ali, né? Poxa, que pecado, já tá acabando. Ele aponta o dedo pra mim e fala, você já viajou? Já fez as suas malas? Eu olho pra direita, eu olho pra esquerda, eu olho para trás, não tem ninguém. Ele vira e fala, eu tô falando é com você mesmo, minha jovem. Você já arrumou as suas malas? Aí eu balancei a cabeça falando não. Ele vira para mim e fala, olha minha jovem, você vai ser missionária e você vai pregar em muitos países.
Por isso eu te digo, prepara as tuas malas. E ali eu comecei a chorar muito, fui embora. Isso foi num sábado, no domingo eu quis... Ou foi numa sexta ou no sábado. Eu sei que no dia seguinte era seguro, era certo que teria culto. Eu voltei no dia seguinte, que eu queria assistir o culto inteiro, né? Porque eu cheguei no final. E eu cheguei ainda, era de tardezinha, era horário de verão, ainda me lembro, estava bem de dia ainda. E tinha um pessoal, uma senhora, um moço mecânico assim do lado. E a porta daquela igreja estava fechada, não tinha placa, não tinha nada. Eu viro para aquele pessoal que estava ali e falo assim, a que hora abre aqui? Não é uma igreja? Aquele povo me responde, não tem igreja aqui não. Eu falei, como não tem igreja? Ontem eu estava aqui, tinha um culto aqui, tava música e tal. Olha, eu não sei onde é que você foi, mas eu posso te garantir que aqui nunca teve nada disso não. Não teve igreja, não teve nada. E eu voltei, meus amados, para casa muito triste, mas ao mesmo tempo espantada. E voltei em dias seguintes, em horários de culto, para ver se, quem sabe, estava funcionando. Às vezes aquelas pessoas não tinham noção do que estava sendo falado. Mas, amados, não tinha ninguém, não tinha igreja, não tinha nada. E eu posso dizer para vocês que anos e anos e anos se passaram no meio de tudo isso. Anos se passaram. E hoje, depois de tantos anos, eu não fiz missionária ao redor do mundo. Eu não fui com malas para o mundo inteiro, em giro por aí. Mas o YouTube tem me levado a vários lugares do planeta Terra. Nós já chegamos no Japão, em vários países da Europa, no Brasil em peso, já chegamos na Argentina, já chegamos na Áustria, no Canadá e por aí vai. A fila não termina mais, já chegamos em Portugal, a Itália e realmente, através do trabalho do YouTube, o Senhor realmente fez uma obra maravilhosa na minha vida. E tem sido uma certeza de uma profecia cumprida, entre outras que eu recebi do Senhor, mas essa eu vejo de modo muito claro. Mas o que me trouxe a fazer esse trabalho nesse ministério? A conversão verdadeira, genuína, maturidade, o alcançar da maturidade, quando ele fez o chamado de eu vir ler a Bíblia. Eu lendo a Bíblia 10 minutos por dia, sei que quem está cansado de escutar esse canal já está cansado de ouvir essa história da leitura da Bíblia todos os dias 10 minutos. Eu não vou contar a história de novo, mas ali o Senhor descortinou para mim a notícia do arrebatamento. E foi dali que despertou o ministério, onde eu comecei a pregar os primeiros vídeos no italiano para minha família aqui da Itália, porque realmente eu fiquei desesperada quando eu vi alguns bons anos atrás pela primeira vez a mensagem do arrebatamento. Estamos falando de 2011, 2012 mais ou menos, e hoje nós estamos aí com mais de 300 vídeos no canal, muita gente aí dizendo que tem sido muito abençoada e o ministério está florescendo, está prosperando. Agora, o que isso tem a ver com a parábola dos talentos? Tem a ver que o Senhor me deu um talento. Ele falou um dia que eu seria missionária. Os homens não me deram condição de ser uma missionária, como são os missionários tradicionais. Não teve um pastor que me acolheu e me ajudou a fazer uma escola de teologia. Não teve uma igreja, não teve um grupo, não teve nada na terra. Mas foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me levantou e hoje, na mesinha da minha casa, eu estou aqui pregando para os irmãos a palavra do Senhor e trazendo em muitos corações o desejo genuíno de ler a Bíblia e de se arrepender. A minha pergunta para você aqui hoje é: qual é o talento que você recebeu? Olha que o terceiro servo que recebeu um talento só, ele recebeu o mínimo do mínimo. E a Bíblia conta que ele guardou aquele talento, ele escondeu aquele talento. Aqui fala numa cova, outros dizem simplesmente que ele o escondeu. Mas seja uma coisa ou outra, meus amados, o talento é a revelação da mensagem do Senhor para a nossa vida. E hoje o que nós recebemos é um talento chamado a mensagem da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, no nome hebraico. Nós hoje temos um tesouro precioso na mão chamado a notícia da volta dele, o arrebatamento, a restauração, o arrependimento, o tempo que está contado. Se eu sei que eu estou num barco que vai afundar, porque a partir do momento que ele levar a igreja vai vir um juízo, e eu sei que esse barco já está furado e vai afundar, o mínimo que nós temos que fazer é anunciar a volta dele, meus amados.
coisa que muitos de nós não temos feito. Tem gente aí que tem tempo. Ana, eu não consigo falar, eu não sei falar, o Senhor não me levantou para pregar o Evangelho, mas eu posso te dizer, meu amado, minha amada, provavelmente Ele te deu um espaço em secreto para você interceder pelas almas, para você chorar em oração, para você colocar sua vida diante do altar e fazer alguma coisa. Abrir um canal no YouTube não é difícil, meu querido, minha querida. Se você chegou até o YouTube, tem capacidade de escutar esse áudio, não é difícil você aprender a abrir um canal no YouTube e continuar descarregando vídeos que falam da volta do Messias e publicando, fazendo que Deus use a sua vida como uma semente que multiplica. Sabe, a laranja, ela não vai dar laranja se você não abrir ela, pegar a semente, lançar na terra e crescer uma árvore. Quer dizer, meus amados, a semente que você recebeu precisa ser plantada. Olha, o denário, o talento que você recebeu precisa ser investido. Eu, Ana Paula, não guardei só para mim a mensagem do arrebatamento. Eu podia ter ficado quietinha, eu podia ter ficado só na minha. Eu hoje podia estar em grupos WhatsApps, participando, falando glória a Deus, amém, irmã, que coisa linda, ó, botei um louvorzinho no grupo WhatsApp. Orem por mim, porque eu preciso de oração, amanhã eu vou ver uma proposta de emprego. Orem por mim, porque eu tô com dor de cabeça. E na hora que alguém fala, orem pela pessoa tal, eu nem respondo, fico na indiferença, na hipocrisia, meus amados, ou na preguiça, ou no comodismo, ou até na sonseira mesmo. A gente, às vezes, é sonso. Às vezes a gente está com um tesouro diante dos nossos olhos, mas a gente está tendo facilidade para criticar aqueles que ainda não receberam a mensagem da cruz. A gente tem muita facilidade para dizer, meu amado, minha amada, olha só, como é que pode essas igrejas abarrotadas de gente, eles ainda não entenderam que Jesus está voltando, e eles estão lá no culto da prosperidade, no culto disso, no culto daquilo. Mas a minha pergunta para você hoje é o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Você não precisa falar se você não sabe, mas você pode duplicar a mensagem da volta do Senhor. Se você não tem um computador, condição de fazer, você não sabe porque realmente não tem como fazer, você pode fazer um panfleto e sair espalhando pelo teu bairro. Se você não tem como espalhar um panfletinho pelo teu bairro, sabe, você pode dobrar o teu joelho no teu quarto de oração, escrever o nome dos seus parentes, escrever os nomes das pessoas que estão clamando ajuda em oração. E orar, você pode orar pelos pastores que estão pregando a verdadeira mensagem da cruz, você pode orar pelos atalaias que estão orando, falando e clamando. Olha, uma coisa é certa, o Espírito Santo tem dado talento para cada um de nós. Talvez você recebeu mais de um, talvez você recebeu só um, mas a realidade que eu estou preocupada aqui hoje é que está falando, tirar ele, pois, o talento e dar ao que tem 10. Isso não interessa, o dar ao que tem 10, mas porque todo o que tem, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está falando da perda da salvação. Olha, eu não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas a realidade que eu estou entendendo aqui é o seguinte: se você hoje está consciente da realidade na qual nós vivemos e você simplesmente não está fazendo nada, a Bíblia fala claramente, e terá em abundância, mas ao que não tem, quer dizer, não está fazendo, não está multiplicando, não está trabalhando, prosperando, ajudando a seara que é grande, até o que tem lhe será tirado. Está falando da perda da salvação. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, inferno. Eu não sei se eu estou falando uma grande besteira aqui hoje, minha querida, meu querido. Eu posso estar falando uma grande loucura, eu posso estar interpretando esse texto aqui com o coração, com o meu achismo, com o meu modo ignorante de ser muitas das vezes, mas eu acho o seguinte: a prudência é um dom raro que poucos têm. Eu tenho visto
pessoas que vão e falam, ora por mim, eu tô com dor de cabeça. Aí todo mundo começa a orar, ô irmão, ô irmã, nós vamos orar. Aí o povo, orando por você, isso muito nos grupos do WhatsApp, né, que a gente vai vendo, Facebook e tal. Estamos orando por você. Aí passa, outro vira e fala, gente, olha, tem essa criancinha aqui que tá doente no hospital, tem 2 aninhos, e tá precisando da ajuda, a mãe tá desesperada, e não sei o quê, vamos levantar uma corrente de oração e tal. Você não ouve retorno, você não vê diferença, um silêncio. Esses que mais pedem oração por besteira, muitas das vezes por besteira, são os que menos fazem alguma coisa. Meus amados, é um perigo. Eu conheço uma irmã muito querida. Eu não vou falar quem ela está ouvindo esse áudio, ela sabe de quem que eu estou falando. Eu já conheço essa irmã, nós estamos falando aí de no mínimo uns 3 anos. Essa irmã, atualmente, ela está fazendo o trabalho ministerial de proclamar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua. E ela tem feito um trabalho maravilhoso, anunciando os juízos que estão vindo pelo mundo. E ela tem feito o que pode. Quando eu vejo o trabalho dela, eu vejo o capricho que ela tem em trabalhar no que está fazendo. E conversando com ela, eu descobri, porque ela me contou, que ela está para ser despejada da casa onde ela paga aluguel atualmente. Ela está para ser despejada com 2 crianças para a rua. Se o Senhor não levantou ou levantar a provisão para essa mulher, em pouco tempo ela vai estar no meio da rua com 2 crianças. Mas uma coisa eu sei, que ainda na situação que ela está, talvez eu no lugar dela, que também tenho 2 crianças, se eu tivesse me vendo a ponto de ser despejada, porque o dinheiro eu não tenho, o trabalho eu não tenho, a casa que eu moro de aluguel, eu já estou em débito com um aluguel já há algum tempo, talvez eu estaria desesperada. Não por mim, porque você é grande, adulto, você se arranja, mas as crianças, com condição até da assistência social, querer levar essas crianças embora, mas essa irmã continua fazendo o trabalho. Todos os dias eu estou vendo ela fazendo o trabalho. E ela tem multiplicado os talentos que o Senhor a deu. Ela não está preocupada, é claro que está sofrendo. Humanamente ela tá num estado que só o Senhor conhece o coração dela. Mas sabe, ela não parou de fazer a obra do Senhor por causa disso. Ela simplesmente não trancou e falou, não faço mais esse trabalho, tanto eu já fiz. O que eu fiz está feito, são anos que eu estou aí divulgando a mensagem da volta do nosso Senhor. Agora quem quiser acreditar, que acredita, agora eu vou parar e pensar nos meus problemas. O talento que ela recebeu, meus amados, foi a força de vontade e o amor pela volta do nosso Messias. Isso está muito claro, como a água cristalina que jaz de uma fonte de água pura. É o amor, é a sede, é a gana que ela tem atualmente de pregar sobre isso. Agora, se ela é um exemplo para mim e provavelmente para muitos que estão ouvindo isso, você, o que você está fazendo com o talento que o Senhor te deu? E às vezes você acha que talento é dom para falar, é dom para cantar, é dom para fazer visita. Não, meu querido. O talento, só o fato de você ter a consciência da volta do Messias, isso já é um talento. Porque é uma notícia alarmante para quem não estiver preparado. É um socorro, um perigo. Meus amados, se você tem alguém aí do lado de você, dentro da sua casa, e essa pessoa não tem ideia que você sabe que Cristo está voltando, que esse mundo muito em breve vai estar em chamas e coisas piores estão para acontecer, e você tá caladinho aí com seu fonezinho no ouvido, ouvindo vídeos do YouTube todo dia, enchendo o coração de notícia, participando de grupos WhatsApp, Facebook, mas você tá calado, tá calada. Você sai no oculto. Dentro da sua casa ninguém entendeu ainda o que você faz da sua vida. Talvez eles veem você ali no computador, ou no telefone, ou no tablet. Eles acham que você está no Facebook, como todos estão. E eles estão aí aprontando, vivendo tranquilos e não têm ideia do que está vindo. Sabe, meu querido, minha querida, o Senhor vai cobrar de você.
Mas a cobrança vai ser muito terrível, porque esse é o talento que você recebeu. Quando a gente recebe o convite para um casamento, a gente tende a dizer para todo mundo: eu vou a um casamento, eu vou a um casamento, eu vou a um casamento. Você recebeu o convite do casamento. É o casamento da noiva de Cristo com Cristo. Você está anunciando que vai a esse casamento. Você está fazendo alguma coisa. Tem irmãos que eu conheço que só sabem dizer: tô triste, minha vida tá mal e etc. Mas o que você está fazendo para a obra do Senhor? E olha, eu não estou falando isso para lançar lição de moral em ninguém. O Senhor conhece meu coração. Louca seria se eu tivesse aqui para apontar dedo para alguém em particular. Tanto, graças a Deus, eu conheço realmente bastante gente. O canal tá aí com muito mais de 3.000 inscritos. Então eu não tenho condição de lançar dedo em cima de ninguém. Por mais que eu conheça A, B ou C, seja quem for. Mas é o que eu estou vendo em geral. Poucos são aqueles que estão fazendo a obra. Poucos são aqueles que estão importando verdadeiramente uns para com os outros. E nós estamos caminhando nas bordas do inferno e muitas das vezes não sabemos. Muitas das vezes tem gente aqui olhando para aquele do lado lá, porque está em pecado, porque está longe do Senhor e dos caminhos do Senhor. E você está mais perto do inferno do que dele, porque você recebeu e ele não. E o rigor no seu juízo vai ser muito maior. A gente está olhando para pastor que está vestido de ovelha, mas é lobo. E aí a gente está ficando horrorizado com os evangelhos da prosperidade. Mas a gente não está olhando para a nossa boca que está em silêncio. Para o nosso marido, para a nossa filha, para a nossa mãe, para o nosso pai, para a nossa esposa. Meus amados, a internet é uma ferramenta espetacular. Eu não teria palavras para agradecer ao Senhor por essa ferramenta na minha vida. E olha, não, se não fosse por ela, hoje eu não estaria aqui com os irmãos. Hoje o Senhor não teria me usado tanto, falando e falando, horas e horas e horas. Estão falando de mais de 400 horas, falando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de 400 horas, muito mais. Lembrando que tem vídeos aí que tem no mínimo 1h30, são vários vídeos. Então você junta tudo, nós estamos falando de mais de 400 horas anunciando a volta, anunciando o arrebatamento, anunciando o juízo, anunciando o fim, anunciando o arrependimento, advertindo como atalaia. E eu e muitos que estão aí pelo YouTube estão fazendo isso. A gente tem muita facilidade para criticar. Aquele ali não vai bem, aquela vai bem, aquela tá certa, aquela tá errada, aquele pastor tá pregando heresia, aquele tá pregando a palavra certa, porque encaixa naquilo que te coça o seu ego. Mas você, o que você tá fazendo? Você simplesmente se tornou um ouvinte, um espectador de tudo isso? Sabe quantas vezes eu recebo críticas aqui no meu canal de gente falando assim: nossa, você falava e tossia. Por que quando você tossia, você não botava pausa no áudio para não dar fastídio a quem escutava? Nossa, como é que faz? Você estava mastigando alguma coisa? Como é que faz falar com a boca cheia? Isso é falta de educação, bebendo e falando? Nossa, o vídeo que você fez, 2 horas, é muito longo, um absurdo ouvir um negócio tão longo desse jeito. Nossa, e as críticas. Mas eu pergunto, não por mim, porque realmente tá certo falar bebendo chá, às vezes pega mal, falar e disparar tossir no microfone, às vezes a pessoa tá com fone no ouvido e na hora que tosse dá aquele susto, tá certo. Às vezes colocar um vídeo de 2 horas, como eu já o fiz tantas vezes, até de mais tempo, é pesado, porque a pessoa tem que dispor de muito tempo para escutar, ok. Não é que eu tô falando do problema, mas eu tô te perguntando, o que você tá fazendo em contrapartida? Você tá com cisco, falando do cisco do meu olho com uma trave no seu, ou você tá com o seu olho limpo para me advertir? Ou para advertir todos os que estão fazendo alguma coisa? Lembre-se que o Senhor é quem nos dá o talento. E isso está sendo multiplicado. Eu, Ana Paula, não estou guardando só para mim a mensagem dos dias em que nós vivemos.
Hoje é domingo, aqui tá dando 6 horas para mim. Eu podia estar passeando, eu podia estar na frente da televisão, eu podia estar no computador, eu podia estar ouvindo música, eu podia estar fazendo alguma coisa, mas eu tô aqui, porque eu acabei de ouvir esse texto de Mateus capítulo 25. E a partir do momento que eu ouvi esse texto, eu comecei a lembrar desse caso, de vários irmãos que eu tenho visto muitas das vezes, só enchendo o coração de notícia. Às vezes o seu ministério está dentro da sua casa. É você orar pelo teu marido, é você orar pelo teu filho, é você procurar dar exemplo, em vez de brigar, quebrar o pau, xingar, perder a paciência, ser ignorante, né? Ignorando todos. Talvez é hora de você dar frutos do Espírito Santo na frente deles, para que você seja um testemunho, um livro aberto diante deles. E às vezes você está calado. A palavra fala: servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu lancei a palavra. Sei que isso aqui é uma coisa muito perigosa, mas eu sei que eu falei daquilo que eu vi. Se você recebeu a mensagem da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, comece a anunciar aquilo que você recebeu. Não fique em silêncio. As pessoas onde você mora têm que saber que você está esperando um dia desaparecer, como num piscar e abrir de olhos. Você precisa começar a praticar oração. Você precisa orar. Você precisa montar uma listinha de oração, meu querido, minha querida, e começar a orar por pessoas específicas, por causas específicas, por situações específicas. Veja aquele filme, Quarto de Oração, é um filme novo que saiu por aí. É uma velhinha e a vida dela era orar. Ela tinha um quartinho na casa dela e aquele quartinho tinha as paredes todas cheias de papeizinhos e os papeizinhos tinham o nome de pessoas, as causas da oração e a data. E ali ela orava, ela entrava para aquele quarto, fechava a porta e travava a batalha no céu, clamando diante do Senhor por tantas causas. Esse era o ministério desta mulher. A gente precisa começar a fazer, meus irmãos. A palavra de Deus diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. E se você não faz nada nem diante do Todo-Poderoso, fica na indiferença. Por mais que você sabe do arrebatamento, por mais que você está vigiando para não pecar os pecados tradicionais, por mais até mesmo que você está lendo a palavra, se você está guardando tudo para você, você está comportando como aquele servo mau que ganhou um talento e o enterrou. Talvez você está enterrando a mensagem dos últimos dias na terra do teu coração e ninguém está sabendo. Você virou um crente oculto, né? Um crente secreto. Tome cuidado. Eu sei que é o Espírito Santo que nos motiva a fazer alguma coisa, porque nós ficamos realmente cheios dele, cheios da alegria, da presença dele. É uma notícia muito forte para a gente ter só para nós. Mas eu recebi um convite de um casamento, o casamento da noiva de Cristo com Cristo. E eu estou anunciando para os 4 ventos. Você, o que você está fazendo? Toma cuidado, Jesus está voltando e você pode estar ficando. Que o Senhor no dia de hoje te abençoe com prudência, com despertamento, com inteligência, discernimento, sabedoria, coragem, força e fé para você levantar e mudar a sua postura enquanto é tempo. Amém, amém e amém.